que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Seremos campeões. Vamos para o jogo. Vamos para Vasco da Gama em Friburguense. Nesta segunda rodada do Campeonato Carioca. Segundo turno de 98. Você vê a concentração do Carlos Germano, goleiro reserva da seleção brasileira. E um dos grandes nomes do Vasco já há algum tempo. Ali no centro, Pedrinho, com a camisa 9, o Luiz Cláudio, que substitui Luizão, contundido. Tudo pronto para o início do jogo. E tem muita gente ainda em volta, viu? E vamos para o jogo. Vamos para Vasco e Friburguense. Juninho. Pelo meio tem Donizete, que aparece ali para jogar. Ao lado dele tem Vitor. Ele encara a marcação do Eduardo. Busca espaço, toca com o lateral do Vasco. Pouco atrás, Wagner. Apertando na marcação já o André Gomes. Tentativa de giro do Valber. Saiu jogando errado. Isaac. Esperou o apoio do Renatinho. Puxa para o meio, fica sem opção. É obrigado a recuar com Jefferson. Ainda Isaac. Já dividiu e tomou o Pedrinho. Inverte tudo com Vitor. E encontrou espaço pela direita com Donizete. A descida é boa. Tem Luiz Cláudio lá na grande área. Fez o cruzamento. Tranquilidade do Renatinho. Apenas amorteceu no peito para a chegada do goleiro Adriano. Mais uma vez para você. Veja como ele puxa. E acaba tocando por baixo ainda o jogador do Vasco. Odivan na grande área. Luiz Cláudio é bem alto. Mauro Galvão também por ali. Tem o cruzamento. Toque de cabeça do Odivan. Joga por cima do gol do Adriano. Vasco que está estreando mais um estilo de camisa, comemorando o centenário do clube. Felipe. Luiz Cláudio pelo meio. Tenta armar para a perna esquerda. Marcação é forte do Renatinho. Veio o corte. O arremesso lateral para o Vasco lá pelo outro lado. Esse Renatinho que fez o corte, lateral direito do Friburguense, camisa 2, tem 23 anos de idade e começou aqui mesmo no Vasco. Jogou 7 anos. Naquele time de 94 ele se destacou. Acabou não ficando. Aquele time que jogavam o Ian, o Pedro Renato, o Gian. Enfim, era um grande time que o Vasco tinha. Donizete na abertura com Vitor pela direita. Ele faz o levantamento, alonga demais, joga para fora. E aqui no banco do Vasco da Gama há uma preocupação constante, além do jogo do Vasco, também com o resultado do Maracanã. Toda vez que eles ouvem a gritaria da torcida do Vasco, fica querendo saber quem foi que fez o gol. Mas só que já deu pra gente sentir aqui que a torcida do Vasco está torcendo pro Botafogo. Toda vez que tiver uma gritaria, ou é pênalti a favor do Botafogo ou gol. Aliás, não se pode esperar outra coisa, porque jamais se encontrará um vascaíno torcendo pelo Flamengo e jamais se encontrará um rubro-negro torcendo pelo Vasco, assim como em São Paulo não se encontrará um corintiano torcendo pelo Palmeiras e nem um palmeirense torcendo pelo Corinthians. Aí você observa mais uma vez a falta do Odivan e tem festa na galera de novo, hein? Tem festa ainda nas arquibancadas. A festa na arquibancada está até mais animada do que o jogo, né, Palomino? Nós temos aí 13 minutos. A agitação da torcida é muito mais na arquibancada pelo que está acontecendo no Maracanã
do que pelo... Terceiro gol do Botafogo, Bebeto. Faz 3-1 contra o Flamengo, Paulo. Não tem muito o que falar, né? O que a gente mede aqui é a alegria da torcida do Vasco, que está em estado de festa. Já teve festa pelos 71 anos do estádio, desfile dos atletas, e agora é isso. O Flamengo perdendo 3-1. O Vascaíno não está nem preocupado com o jogo aqui, ele está preocupado com o jogo lá. Quase 14 minutos do primeiro tempo, 0-0. Vasco da Gama e Friburguense ao vivo para você. E olha, Palomino, os resultados das outras partidas. Cícero Melo. E olha que a única derrota que o Vasco teve no campeonato foi para o Botafogo, no dia 29 de março, no Maracanã. O Botafogo venceu o Vasco por 2-1. Donizete, encarando a marcação do André Gomes. Puxou pelo lado direito, esperou a passagem do Vitor. Saiu a tabelinha. Donizete não consegue evitar a saída pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta para o Friburguense com 14 minutos deste primeiro tempo, 0-0. O estádio de São Januário hoje recebendo um belo público para esta segunda partida do Vasco no segundo turno. Vale como festa pela conquista do título. Depois da conquista do título da Taça Guanabara, é a primeira vez que o Vasco joga frente à sua torcida. Parando a bola, a gente mostra de novo. Cícero. A primeira instrução passada pelo técnico Antônio Lopes para o Alcide Portela, que transmitiu para o Carlos Germano, é que ele quer marcação, pressão total, campo todo, até na saída de lateral. Quando for cobrar lateral, aonde for, tem que ter marcação, principalmente no tiro de meta. Você viu o vice-presidente do Vasco, Eurico Miranda, ao lado do técnico Antônio Lopes. Tradicionalmente ele assiste a primeira partida naquela salinha que fica do lado esquerdo, como você vê aí no detalhe. Antônio Lopes ao lado do Eurico Miranda. É a sala da presidência do Vasco, do presidente Antônio Soares Calçada. Aí a preocupação do goleiro Adriano. Daqui a pouquinho você vê o segundo gol da Portuguesa. Portuguesa vai conseguindo com esse resultado classificação à final do Campeonato Paulista. Wagner na bola, partiu para a cobrança, bate forte, vem por baixo. O Juninho tocou na bola, chegou de Adriano. Cai para o canto esquerdo para a defesa. Era o Luiz Cláudio na pequena área já da equipe do Friburguense. Você vê de novo. 0-0 ao vivo para você, Vasco e Friburguense. Passamos já dos 20 minutos do primeiro tempo. Falta ali na meia esquerda. O Juninho posicionado também o Pedrinho. E o Odivan vai para a barreira do Friburguense para atrapalhar. Tá aí faltas cometidas. Saiu a cobrança por cima do gol do Adriano. 11-5. Vasco com 5, Friburguense com 11 faltas cometidas. São os números, a estatística parcial da ESPN Brasil para Vasco e Friburguense ao vivo para você. E a festa nas arquibancadas, nem tanto por esse 0-0, né? Mas pela vitória do Botafogo, vitória parcial para cima do Flamengo, 3-1 no clássico que acontece no estádio do Maracanã. Ele fez o carrinho frontal, você observa aí. Pegou apenas a bola, veja aí. Mas usou uma força além da necessária, né? Aí vai do entendimento do árbitro. E o carrinho tem sempre que ser punido com cartão amarelo. Aí a confirmação para o Frei, número 3 do Friburguense. O carrinho tem sempre que ser punido com cartão amarelo. A gente não vai conseguir banir o carrinho, mas sempre que ele for punido, o jogador vai pensar duas vezes. Frei conversando aqui com o Dionísio, tentando ajustar a barreira do Friburguense. O Luiz Cláudio aparece para atrapalhar, sai. Daí sai a jogada ensaiada. Veja, 5 jogadores do Vasco, saiu dali agora o Juninho. E 6 jogadores do Friburguense, 7 agora. Pedrinho na bola, bateu Pedrinho em cima da barreira. Jefferson com tranquilidade saiu errado. Wagner protege no giro, puxa para a esquerda, tenta sair da marcação do Jefferson. Linda jogada do Wagner por baixo, o corte do Renatinho. Aí é perigoso. Esse contra-ataque do Friburguense. Isaac. Insiste ali o Mauro Galvão. Já tomou, sai na boa do Isaac. Renatinho por baixo no corte. O arremesso lateral é do Vasco da Gama. Aqui o técnico Júlio Marinho, do Friburguense. O time já mostrou que vai explorar bastante os contra-ataques. É um time que está se defendendo. O campo do Vasco é um campo bastante largo. Nós estamos defendendo atrás da linha da bola e tentando sair com velocidade, né? Hora com o Anderson, hora com o Dionísio e o próprio Isaac e o Eduardo. Você não gostou que o time não soube concluir bem uma oportunidade que teve agora há pouco? É verdade, porque
depois que nós chegamos aqui na intermediária dentro da área, é preciso ter tranquilidade para tentar fazer uma jogada de nível. Donizete, bate forte, sai à direita do Adriano. Olhou assustado o goleiro do friburguense, levou as mãos à cabeça o Donizete. Veja como ele bate bem, busca o canto direito. O goleiro pulou só para dizer que pulou, né? Um acordo do Barcelona com a CBF e o jogador Rivaldo, mas está confirmado para a Copa do Mundo. Porque em contrapartida ele se antecipará a sua apresentação e dia 12 de maio já estará treinando com a seleção brasileira. E o Antônio Lopes já deve estar vindo para o campo, talvez irritado com a última oportunidade que o friburguense teve com o Eduardo. Ele não está mais ao lado do Eurico. Olha o Wagner, arrisca na canhota a defesa do Adriano. Boa descida do Wagner. Agora voltou. O Lopes continua lá em cima. Carlos Calheiros parou, pegou a falta sobre o Donizete. Dois dos jogadores que se contundiram lá ainda estão afastados. O Juninho, o Ramon e o Luizinho. O Luizão já está de volta, mas a contusão, a contratura que ele teve em função de outro problema, não em função daquele jogo. Wagner vai para a cobrança de falta pela direita. Dois homens na barreira. Jogou com Donizete, tentou um giro, sai sobre o gol de Adriano. Arrisca bastante o Donizete. É dominar e bater. E o Alci nesse momento conversando com o técnico Antônio Lopes através do telefone celular. Já a gente vai saber o que o Lopes pediu para que o Alci passe para os jogadores dentro de campo. Apenas confirmando os resultados da primeira rodada, não é? Enquanto você viu ali no detalhe o Alci Portela falando ao celular. Anderson. E olha, o Corinthians empata lá em São Paulo de pênalti, a maior confusão. O jogo ainda não acabou, 2-2. Resultado que coloca o Corinthians na final contra o São Paulo. Bateu forte na canhota, defesa do Carlos Germano. Invadiu a área o Wendel, você vê mais uma vez. A partir desse momento falamos para todo o Brasil. Olha a descida do Vasco, a batida do Pedrinho sai à direita do gol do Adriano. Estamos falando ao vivo para todo o Brasil. É o Campeonato Carioca na segunda rodada do segundo turno. 0-0 até agora. Vasco da Gama e Friburguense. O jogo começou com um enorme atraso. Outros jogos desta rodada. O Flamengo vai perdendo do Botafogo por 3-2 no estádio do Maracanã. O Fluminense vai vencendo em Campos o Americano por 1-0. Nós já tivemos hoje Madureira 2, Bangu também 2. São as 4 partidas desta segunda rodada do segundo turno. Lembrando que o Vasco tem 3 pontos ao lado do Fluminense, liderando o segundo turno. O Vasco já está na final. Venceu o primeiro turno. Corresponde à Taça Guanabara e a tentativa de longe a defesa do Carlos Germano. Se ganhar o segundo turno, se o Vasco ganhar o segundo turno, fica com o título carioca deste ano de 98. A falta do Renatinho sobre o Pedrinho. O árbitro não deu o cartão, não. Passamos já de 45, 0-0. Você vê mais uma vez, na sequência do lance, ele ergue a perna esquerda. Ele tinha que ter aplicado o cartão para o Jefferson, que puxou, e para o Renatinho, que cometeu a falta. Não deu para nenhum dos dois. Donizete. Ergue a cabeça, encara a marcação, tenta sair. Já roubou ali o Eduardo, insiste o Donizete, Pedrinho, para girar na perna esquerda, defesa do Adriano. Linda defesa do Adriano agora. Donizete quis fazer graça lá pelo lado esquerdo, acabou perdendo a bola. O Friburguense tem um arremesso lateral. Mas um primeiro tempo muito ruim, não, Paulo? Primeiro tempo que ficou ruim pela lentidão do Vasco. O Friburguense jogou plantado, esperando o Vasco vir e partir para o contra-ataque. O Vasco demorou a jogar na base da velocidade, muito toquinho, e às vezes, quando poderia trabalhar mais a bola na entrada da área, preferia precipitar no chute. E não alternou muitas jogadas pelos lados, jogou mais pelo lado direito do que pelo lado esquerdo, e aí sai desse primeiro tempo com 0-0. Acredito que no intervalo o Lopes vai tentar corrigir e vai, certamente, pelo que eu conheço do estilo do Antônio Lopes, dar uma bronca nos seus jogadores pela lentidão com que eles jogaram. Na primeira rodada, apenas Fluminense e Vasco venceram. Portanto, se o Vasco empata aqui e o Fluminense vence lá, o Fluminense assume a ponta deste segundo turno. Aí o Odivan
sempre recebe o apoio da galera. Tocando com Donizete. Tenta sair da marcação, arrisca na individual. Já tomou o freio, insistiu Donizete, Juninho, à frente do Adriano. Gol! Um presente pro Juninho. Abrindo o placar a quase 47 do primeiro tempo. Juninho faz 1-0 pro Vasco. Na festa da galera, na festa pro Edmundo que acompanha o jogo. Juninho, depois de um longo tempo parado, depois de enfrentar uma cirurgia na região do pubis, volta o Juninho a vestir como titular a camisa do Vasco e abre o placar já nos descontos desse primeiro tempo. É um gol que deve ter um sabor especial para o Juninho, um gol que aconteceu no momento, claro, provocado também por uma falha da defesa do Friburguense, mas no momento em que o Vasco, ao se aproximar da área do Friburguense, tocou a bola. Tocando a bola, o Vasco tem mais qualidade, tem jogadores mais habilidosos e pode chegar com mais frequência ao gol defendido pelo Adriano. Aí acabou o final de primeiro tempo para Vasco, 1-0 contra o Friburguense. Apesar de toda essa fumaça, Vasco na frente 1-0 ao vivo para você em todo o país. É a segunda rodada do segundo turno, você acompanha na ESPN Brasil. O Júlio Marinho chegou a jogar no Vasco, começou no São Cristóvão, foi um lateral direito, passou aqui pelo Vasco em 1977. Era conhecido apenas como Júlio, apoiava bem o ataque. Domina o Renatinho pela direita. Tocou pelo meio para a aproximação do Jefferson. Anderson protegeu, tocou de lado. Jefferson tentava a aproximação do Wendel, e pinta o contra-ataque para o Vasco. Donizete tem espaço lá pelo lado direito, arrisca na individual, sai da marcação, bateu para dentro. Do outro lado, Pedrinho. Dá as costas para o zagueiro, encosta para jogar o Felipe. Gira o Pedrinho. Encara o Renatinho, toca de lado. Luiz Cláudio no comando. Tem um pouco atrás o Juninho, autor do único gol da partida até agora. Pedrinho, muito habilidoso. Busca o espaço, tenta o cruzamento. Saiu o goleiro Adriano, não consegue evitar a saída da bola pela linha de fundo. E o Vasco tem escanteio pelo lado esquerdo. Falando em gols, né, o artilheiro do Campeonato Carioca até agora é o Romário com 7. Em seguida vem o Rony com 5. Messias do Madureira e Pedrinho do Vasco com 4 gols. Pedrinho vai para a cobrança. Joga na grande área, afasta a zaga do Friburguense. Pode pintar o contra-ataque, já fecha por ali o Wagner. Trabalho de proteção até agora perfeito do Wagner. Pedrinho, para jogar na grande área. Luiz Cláudio não conseguiu antecipar-se a marcação do Cadão. Era o Vitor que chegava, você observa mais uma vez aí no detalhe, o veterano Eduardo. Com passagens já por Botafogo, Fluminense e Vasco da Gama. Além de ter jogado no Grêmio de Porto Alegre, na equipe do Cruzeiro, seleção brasileira, e esse time do Friburguense é a 11ª equipe do Eduardo. Olha a cobrança da falta, passa por todo mundo, sai à esquerda do gol do Carlos Germano. O Flamengo empata a partida contra o Botafogo no segundo gol do Cleison no jogo. Agora Botafogo 3, Flamengo também 3. A rodada até agora desenha-se totalmente favorável para o Vasco. Fluminense empatando, Botafogo e Flamengo empatando e o Vasco vencendo. O Vasco somará 6 pontos. O Fluminense ficará com 4. Botafogo e Flamengo somarão 2 pontos. O Vasco abrirá uma vantagem de 2 pontos sobre o segundo colocado e de 4 pontos sobre Botafogo e Flamengo. A um palmo da linha da grande área. É isso que o Vasco tem que fazer com mais frequência. O Felipe é habilidoso, explorar a habilidade do Felipe. Tá aí o Adriano preocupado. O Juninho bate muito bem dali. O Pedrinho também está próximo à bola. A barreira do Friburguense deve ter 3 jogadores, mas o Vasco tem bons cobradores. Quem vai sair no Vasco para a entrada do Maricá, que já foi assinar a súmula, é Vitor. Vai a jogada ensaiada, Juninho bateu no canto esquerdo, Adriano cai para a defesa. Técnico Antônio Lopes, é a primeira alteração no Vasco, a entrada do Maricá. Por que, Lopes? Não, o Vitor está um pouquinho cansado aí, e tecnicamente ele não
não está bem, está errando muito a jogada, errando muito passe, errando muito cruzamento. Vamos botar o garoto, que é bom jogador também, para ver se melhora na parte técnica, já que na parte física vai melhorar. Vai ganhar mais velocidade, mais exposição de jogadas por aquele setor com o Donizete. Pedrinho para a cobrança. É pela meia direita. É sempre perigoso na cobrança de falta o Pedrinho. Você nota o posicionamento da barreira do friburguense. Partiu Pedrinho. Tirou da barreira. A defesa do Adriano. Gol! É do Vasco, Luiz Cláudio. Na sobra do goleiro Adriano, apenas empurrou para o fundo do gol. Para a festa da galera, o Vasco ampliando a 12 minutos e 30 deste segundo tempo de jogo. Primeira defesa do Adriano na belíssima cobrança do Pedrinho. Mais uma vez para você, foi no canto para buscar a bola do Pedrinho, só que no rebote estava o atacante Luiz Cláudio. 2-0 Vasco. Olha, como é que você define um grande time, um bom time? Grande time não é aquele que tem só talento, grande time não é aquele que brilha só no conjunto. Grande time é também aquele que se destaca em vários fundamentos. O Vasco tem talento, tem conjunto e se destaca num belíssimo fundamento que é cobrança de falta. Tem o Pedrinho, tem o Juninho. E o Pedrinho cobrou muito bem essa falta. O Vasco chega aos 13 minutos, botando 2-0 no placar. O Adriano não conseguiu segurar, o Luiz Cláudio entrou lá, centroavante, está sempre ali para conferir o rebote do goleiro. O Vasco chega a 2-0, tem agora mais 32 minutos para administrar o placar, que vai lhe dar a liderança, continuando todos esses resultados. O Fluminense empatando com o Americano, Botafogo e Flamengo empatando no Maracanã, lhe dá a folgada liderança isolada desse segundo turno do Campeonato Estadual. E o Luiz Cláudio, mesmo tendo entrado poucas vezes no time do Vasco, já fez seu 4º gol e se junta a Pedrinho como artilheiro do time no campeonato. Terceiro gol do Vasco no segundo turno, 20º em todo o campeonato e o terceiro que toma neste turno na defesa do friburguense. Dionísio para girar, bateu sobre o gol do Carlos Germano. Na bobeira do Luiz Cláudio, que quis fazer uma inversão maluca lá para o Maricá. O Maricá não teve domínio. Você está acompanhando ao vivo o Campeonato Carioca no segundo turno. É a segunda rodada. O Vasco na liderança ao lado do Fluminense com 3 pontos. Só que o Fluminense está empatando com o Americano lá em Campos. E o Vasco vai vencendo o friburguense 2-0. No clássico do estádio do Maracanã, 3-3. Em Conselheiro Galvão, 2-2. Olha a chance do friburguense, o gol! Gol! Vinícius! Batendo de fora da grande área. O espaço na defesa do Vasco. Ele bateu forte, Dionísio, com a camisa 18. Você vê aí na canhota, no cantinho esquerdo, sem chance para Carlos Germano. Diminui a 20 minutos do segundo tempo. Vinícius, Vasco 2, Friburguense 1. Aproveitou-se de um momento de desatenção da defesa do Vasco, diminui. Agora, se o Vasco mantiver a seriedade e a aplicação com que estava jogando até agora, não vai ter problema em até aumentar o placar. Essa desatenção levou o Vasco a sofrer esse primeiro gol, mas a partida continua favorável ao Vasco. O Vasco administra e pode chegar ao terceiro gol, desde que mantenha a aplicação e a seriedade com que voltou para o segundo tempo. Passamos já dos 20 minutos. 2-1 Vasco. Felipe arrisca na individual, bateu à direita do Adriano. A bola ainda tocou na rede pelo lado de fora. E o Vinícius bate um recorde aí na sua primeira participação, ainda não tinha tocado na bola, faz o gol da equipe do Friburguense. É o primeiro dele no campeonato, primeiro também do seu time no segundo turno e o 7º na competição. O Antônio Lopes coloca os demais jogadores no trabalho de aquecimento. Quem está fazendo um aquecimento mais forte nesse momento com o preparador físico Bebeto de Oliveira é o camisa número 15, Nelson, jogador protetor da zaga. Os outros que estão também no aquecimento, o Alex, zagueiro 14, o Richardson, meio campo 16, Mauricinho e Sorato, atacante. Mauricinho 17, Sorato 18. E terminou no estádio do Maracanã. Flamengo 3, Botafogo também 3. É o único resultado que não interessava para nenhum dos dois. Agora, quem perdesse o jogo poderia já se despedir
desse segundo turno, o vencedor ainda teria chances. Quem perdesse daria adeus. O empate, ele está dizendo apenas tchau. Ou até logo, né? Até logo, até já. Até já. A derrota para qualquer um dos dois seria adeus. O empate é até já. 25 minutos, segundo tempo de jogo, 2-1 o Vasco na frente. Resultado importantíssimo para o Vasco. Olha a insistência do Donizete. O árbitro parou, marcou o pênalti sobre o Donizete. A indicação do Carlos Calheiros. Tá aí o Donizete, ele arriscou na individual e insistiu. Os jogadores do Friburguense ameaçam uma reclamação. Veja como ele protege a bola, visa a bola o Cadão. Veja mais uma vez. Mas protegeu a bola e foi atingido o Donizete. Pênalti, não tem o que discutir. Pedrinho na cobrança. Ele que já fez 4 gols no campeonato. Pode passar aí para a vice-liderança. Entre os artilheiros, o Pedrinho ele tem 4 gols, o Rony tem 5 e o Romário tem 7. Romário não marcou. No 3-3 de Botafogo e Flamengo. O goleiro Adriano não aceita essa marcação do pênalti, fica balançando a cabeça negativamente, só agora vai para a linha ali da baliza. O gol Adriano. Continua a reclamação para cima do Carlos Calheiros. E temos substituições, tanto no Vasco quanto no Friburguense. No Vasco vai entrar o Nelson. Pedrinho vai se preparando para a cobrança do pênalti, que pode dar uma vantagem fantástica para o Vasco nesse segundo tempo. 2-1 Vasco, tá aí o Pedrinho no gol Adriano. Autorizado Pedrinho, partiu camisa 11, Pedrinho! Gol! É do Vasco! Pedrinho a 26:30 do segundo tempo. Pedrinho ampliando para o Vasco, 3-1, Paulo. Eu disse que quando o Friburguense fez aí, revejo a cobrança do Pedrinho, o Vinícius marcou para o Friburguense aos 19 minutos. 7 minutos depois, está aí a confirmação. Donizete partiu para cima do Cadão, botou a bola na frente e sofreu um pênalti. O que eu disse quando o Friburguense marcou o seu gol? Se o Vasco mantivesse seriedade e aplicação, poderia chegar ao terceiro gol. Está aí, o Vasco retoma uma diferença de 2 gols na partida. Nós estamos com 27 minutos de jogo. O Vasco tem 18 minutos para manter esse placar ou até ampliá-lo. Basta continuar jogando com a seriedade que voltou para o segundo tempo. 27 minutos agora. E aí pode chegar até o 4º gol e se isolar na liderança do campeonato, desse segundo turno no campeonato estadual. Valber cobrando fechado. Afasta a zaga do Friburguense. Domina ali pelo meio Isaac. Tenta sair rapidamente. O árbitro parou. Vai pegar a falta do Valber na volta. E aí o Nelson, que entrou no lugar do Juninho. O Juninho acabou jogando até 3 minutos a mais do que ele achava que podia jogar. Jogando 73 minutos na partida. 5º gol do Pedrinho. E o 21º do Vasco no campeonato. 4º no segundo turno. 2 homens na barreira do Vasco. Saiu o levantamento. Afasta a zaga. A sobra ainda do Frei. Girou para a esquerda. Bateu cruzado. Já parava o árbitro marcando o impedimento. O Odivan ali pelo meio com o Carlos Germano. Fica sentindo o goleiro do Vasco. Joga pelo meio com Wagner. Maricá encosta para jogar o Donizete. Ele tenta sair da marcação, toca com o Donizete. Saiu da marcação o Donizete, arrisca na individual. Linda jogada do Donizete, vai pintar um golaço. Foi travado por baixo até a chegada do Adriano. Uma das melhores partidas do Donizete nos últimos tempos, hein, Paulo? Lembrando o Donizete, vejam o lance novamente, lembrando o Donizete que se consagrou no Botafogo, foi campeão brasileiro em 95. Jogador puxando o jogo para si, levando a bola sempre na base da técnica, mas também da força, explorando até a velocidade e a capacidade que tem de saber proteger a bola. E falando em Donizete, é sempre bom a gente lembrar, já que estamos aí na semana de Brasil e Argentina, na quarta-feira no Maracanã, no último jogo Brasil e Argentina em Buenos Aires, final de 95, o Brasil venceu por 1-0.
Gol do Donizete, que estreava na seleção. Aí a confirmação de tempo e placar para você. Valber. Wagner no giro com Luiz Cláudio. Apenas ajeitou de cabeça. Valber cabeceou para fora. Incrível, incrível. Numa ajeitada precisa do Luiz Cláudio, você vê mais uma vez. Teve a chance apenas de desviar, poderia matar no peito, colocar no chão, chamar o goleiro para um canto e colocar no outro. Mas o Valber que nós estamos vendo aí, ele é zagueiro. Quando ele viu a bola pelo alto na área, ele falou, vou botar para escanteio. Por isso que ele cabeceou para fora. Perto de 33. Vasco na frente, 3-1, mais uma vez para você. Ele não cabeceou a bola, né? Ele meteu a cabeça na bola. Fora este encontro no primeiro turno deste ano de 98. A última vez que Vasco e Friburguense se enfrentaram foi há 10 anos, no estadual de 1988. O Vasco foi campeão, o Romário foi artilheiro com 16 gols. O Vasco venceu 2-0 lá em Friburgo e 3-0 aqui no estádio de São Januário. O Friburguense foi o penúltimo e caiu para a segunda divisão. A final do Vasco foi contra o Flamengo. E no Flamengo tinha Aldair, Leonardo, Renato, Bebeto e Zinho. O Vasco tinha Bismarck, Mazinho, Paulo Roberto, Giovanni, Vivinho e o Sorato, que está aí no banco do Vasco. E falando em banco, Palomino, o Lopes vai fazer a última alteração no time do Vasco. Já assinou a súmula, o camisa 16 de Richardson. O Lopes vai tirar o Pedrinho para poupar o jogador que vem num desgaste, jogando várias competições simultâneas, né, Lopes? É um jogador frágil, né? Então nós vamos poupar o Pedrinho aí, já 3-1. Botar o Richardson aí e poupa o Pedrinho para o próximo jogo. Satisfeitos com os resultados dos adversários. 2 empates, Fluminense em Campos e no Maracanã, Flamengo e Botafogo. Perfeito, estão sendo bons pra gente. Nelson tenta sair da marcação, sofre a falta lá pelo lado direito. E agora vai ser feita, portanto, a substituição. A terceira do técnico Antônio Lopes, entrando o Richardson para a saída do Pedrinho com a camisa 11. O Richardson tem a camisa 16. Jogador que surgiu muito bem nas categorias de base do Vasco, esteve na seleção brasileira também, juvenil e júnior, e que no ano passado foi emprestado. Jogou pelo América de Natal, Rio Grande do Norte, no Campeonato Brasileiro. Wagner protege das costas para o adversário, é sempre muito habilidoso, só que roubou por baixo o André Gomes. Ligou com o Anderson. Pelo lado direito tem a descida do Vinícius, veio por baixo para travar o jogador Valber. Olha a chance do Friburguense, sai à direita do Carlos Germano. Apareceu o Pintinho na grande área, você vê mais uma vez no passe do Vinícius. O Pintinho batendo à direita do Carlos Germano. Donizete. Tá infernal hoje o Donizete, soltou com o Maricá. Para a bola, prende a bola, espera a aproximação de alguém. Toca de novo no Donizete. O Wendel por ali também. O Anderson ajudando na marcação. Público de 13.063 pagantes. Renda R$ 27.995. Aí o cruzamento do Donizete passou pelo Luiz Cláudio e ficou sentindo o goleiro Adriano. O próximo jogo do Friburguense será na quinta-feira, às 20h30, em Moça Bonita, contra a equipe do Bangu. Richardson batendo de fora à esquerda do gol de Adriano. Já o Vasco da Gama tem oficialmente seu jogo de sábado pela Libertadores da América, lá em Belo Horizonte, no Mineirão, 21h40 contra o Cruzeiro. Jogo que o Vasco precisa de um empate para passar para a próxima fase da Libertadores. E com a possibilidade do jogo Vasco e Madureira ser antecipado para quarta-feira, 17 horas, aqui em São Januário. Jogo da quarta rodada. Lembrando que o Vasco também é a única equipe carioca na fase de quartas de final da Copa do Brasil. O Vasco que pega o São Paulo. Os confrontos de quartas de final da Copa do Brasil já definidos. O Palmeiras pega o Sport, o Santos o Paraná, o Vasco o São Paulo e o Vitória da Bahia pega o Cruzeiro. O árbitro mandou seguir. Mauro Galvão tocando com Carlos Germano. Ficou apertado ali, deu um bico na bola. Fica com a sobra o Friburguense, arrisca de longe, o Carlos Germano fica só olhando. Passamos já de 45, 3-1 Vasco da Gama. Ao vivo para você
a segunda rodada do segundo turno do Campeonato Carioca. Nós já tivemos Flamengo 3, Botafogo 3, Bangu 2, Madureira 2 e Americano 1, Fluminense também 1. O Vasco quer liquidar a parada logo, sem decisão, porque as finais, as duas datas reservadas para as finais do Campeonato do Rio estão marcadas para os dias 17, os jogos dia 17 e 19. E a seleção brasileira vai se apresentar dia 15. E acabou, fim de jogo, o Vasco vence. O friburguense está sozinho na liderança do segundo turno, Cícero. Jogadores do Vasco deixando o campo de jogo, está aqui o Valber. Quase fez um gol de cabeça, Vasco consegue uma boa vitória e assume a liderança isolada do segundo turno, já que no Maracanã um empate entre Botafogo e Flamengo, o Fluminense também empatou em Campos. É importante, nós sabemos que todos os jogos são difíceis, o Friburguense complicou bastante, mas graças a Deus a equipe está imbuída de trabalhar muito dentro de campo e graças a Deus conseguimos. Aí o Valber Donizete, que foi a grande figura do Vasco no segundo tempo, quase que faz um gol de placa, no último drible acabou perdendo a bola, né, Donizete? Foi no último drible, eu acho que todos nós estamos de parabéns. Jogamos contra uma equipe que está muito bem organizada, uma equipe que veio aqui jogar bem. E o time superou. Acho que é importante a vontade, a raça, isso está ajudando bastante o Vasco. E o time de novo na liderança isolada. Maracanã empate, 3-3, Botafogo e Flamengo. O Fluminense perdeu também 2 pontos em Campos, 1-1 com o Americano. Isso é legal pra gente, né? Isso é importante. Eu acho que a torcida está bem, está nos apoiando, o time está bem. Então acho que tudo está sendo de maravilha para o Vasco. A intenção é não ter final, né? Liquidar logo o segundo turno também. Essa é a intenção, mas oxe, colocar os pés no chão, tem muito jogo ainda. Jogos, então acho que tranquilidade ainda. Quando chegar no final, tudo bem. Palomino. Donizete, que hoje teve um desempenho espetacular, correu demais, complicou para cima do friburguense. Campeonato do Rio, Vasco e Friburguense em São Januário. Donizete ganha do zagueiro. A bola fica para Juninho chutar. Vasco 1-0. Segundo tempo, Pedrinho bate a falta. O goleiro Adriano espalma e Luiz Cláudio aumenta para o Vasco 2-0. Vinícius arrisca de fora da área e diminui para o Friburguense. Vasco 2-1. Donizete sofre pênalti de Cadão. Pedrinho cobra, final Vasco 3, Friburguense 1. Vasco lidera o segundo turno com 6 pontos em 2 jogos.